E é legal também falar sobre o ultrassom, né? Porque a gente vê a melhora assim, da tecnologia, a qualidade de imagem. Isso mudou até o critério, né? Para a gente falar o que é um ovário de aspecto policístico no ultrassom. Porque, com certeza, muitas das mulheres que estão assistindo aqui, elas já devem ter feito um ultrassom e alguma delas, né, ou 15%, 17%, vão ter esse ovário policístico lá. Mas quando é que a gente fala que esse ovário é policístico no ultrassom? Perfeito. Essa questão do ultrassom é um problema duplo. Por quê? O primeiro problema é que é o seguinte, o ultrassom ficou cada vez melhor, os ultrassons, né, as máquinas ficaram cada vez melhores e mais acessíveis. Hoje em dia, principalmente, a gente sabe que muitas e muitas pessoas às vezes têm ultrassom no consultório, né? E, além do mais, um número de exames que são pedidos, às vezes até meio desnecessariamente, são muito grandes também. Então, e por um outro lado, tem alguns lugares que o que acontece? Tem uma agenda muito grande, o médico vai fazer ultrassom, ele vai lá e coloca assim, vai lá e faz o exame e coloca, olha, ovário de aspecto policístico. Isso não quer dizer que ela tenha doença. Então, esse problema fez com que muitas e muitas vezes o que acontece? A pessoa vai lá, ela própria lê o laudo dela e se dá o diagnóstico. Fala, eu tô com SOP, que eu ouvi o café in vitro, eu vi que eu tô com SOP. Mas se você ouvir o café in vitro até o final, você vai ver que muitas vezes pode ser que você não tenha SOP, né? Que a gente chama de SOP, que virou um apelido quase. Então, a história do ultrassom é um problema. Por quê? Porque o ultrassom se popularizou, e aí é muito mais fácil, entre aspas, de você ter algum errinho no ultrassom. Aí, por isso que as sociedades elas fizeram duas coisas. Primeiramente, use com prudência o ultrassom. Ou seja, não é todo mundo que tem ovário policístico que tem a síndrome dos ovários policísticos. Então, a primeira coisa, eles deixaram cada vez mais específico o ultrassom. Então, você tem que ter um ovário aumentado, acima de 10 ml, que a gente fala, né? O número desses folículos tem que ser pelo menos 20 folículos visíveis ali no ultrassom. Então, e você tem umas características bem claras do ultrassom. Isso é uma coisa que mudou, né? Porque antes era 12. Mudou Mudou faz uns 12. 3 anos, mais ou menos. Foi para 20, por causa da qualidade, né? Eles foram apertando, porque o número de diagnósticos errado baseado num número... Por exemplo, pega uma paciente super jovem, faz um ultrassom, tem mais de 12 folículos, oba, tem ovário policístico. Inclusive, dentro da reprodução mesmo, quando o paciente chega para a gente no laboratório, não sabia o que ela era, o diagnóstico dela, falava que ela era SOP. Exatamente. Né? E aí a parte número 2 é que as sociedades, primeiro, apertaram esse critério, né? Então, hoje são 20. O ovário, necessariamente, pelo menos um dos ovários tem que estar aumentado. Não pode estar ovulando aquele ovário naquele período que você fez ali, porque senão você tem que excluir ele da contagem, né? E eles fizeram uma segunda coisa que foi interessante, é o seguinte, recomendar que em pacientes muito jovens, nos primeiros 5, 8 anos depois da primeira menstruação, que não se use o ultrassom para desempatar, ou então para, como diz o Fernando, carimbar na testa dela que ela tem ovário policístico. Então, por quê? Porque os ovários já são maiores quando elas são mais jovens, os ovários têm muitos folículos quando elas são mais jovens, então a chance de confusão aumenta muito. Isso eu acho legal da gente falar. Primeiro, assim, a minha função aqui é resumir as coisas para as pessoas, né, doutora? A minha função é ir resumindo. Então, eu acho que dentro do que a gente falou, o que vale levar e guardar e chamar a atenção, ligar um alerta aí na sua cabeça que está ouvindo ou que está assistindo a gente não é só ter um padrão ultrassonográfico, né, de cistos nos ovários, mas se atentar à questão da regularidade da menstruação e esses sinais clínicos de hiperandrogenismo, que é o que a gente falou de acne, distribuição masculina de pilificação, queda de cabelo, tudo isso. E isso se torna um desafio ainda maior quando a gente fala de pacientes adolescentes, porque logo quando a gente começa, né, logo que a paciente menstrua, a gente sabe que essa irregularidade faz parte do processo. Então, se a gente junta esse padrão ultrassonográfico, que teoricamente já seria esperado numa paciente mais jovem, com essa irregularidade que seria fisiológica, pronto, a gente ganhou o diagnóstico numa menina adolescente. E é a história natural que todos os dias a gente vê. Eu tive diagnóstico de SOP assim que eu comecei a menstruar, comecei a tomar pílula, aí passou não sei quanto tempo e ela ganha o estigma da paciente com SOP.
como que funciona, como que você individualiza essas pacientes adolescentes próximas ali da menarca, que é a primeira menstruação. Legal. E só complementando o que você falou, isso antigamente era até pior ainda, porque o que acontece? Começa a menstruação um pouco desregulada no início, vai lá, faz aquele ultrassom, não faz o restante dos exames que seriam necessários, ela começa a tomar pílula, e às vezes ela toma pílula durante tantos anos que você não teve nem a oportunidade de ver como é o ciclo dela naturalmente, né? A gente Estudar recebe aquilo, muito né? isso no consultório. A paciente ela vem com 10 anos de pílula, por exemplo, ela fala: me disseram que lá com 16 anos eu tinha ovário policístico e desde então eu tomo pílula. Então a gente não tem sequer a noção de como é o ciclo dela normalmente. Ou seja, será que ela consegue menstruar todo mês se não usar nenhum tipo de Não deram medicação, tempo né? pra ela, né? Não deram nenhum tempo, né? Então, eu acho que nesse sentido, é importante que a gente dê, às vezes, também a oportunidade para a pessoa dar um respiro, né? Ficar um ano, ficar um tempo sem pílula para ver. Hoje em dia, a gente tem uma série de métodos anticoncepcionais que são bastante eficazes e que dão essa oportunidade para a gente. Mas voltando, Amanda, à sua pergunta, a gente, da nossa parte, né, dos profissionais de saúde, a gente tem que tomar um cuidado extra quando a gente vai fazer esse diagnóstico de SOP numa fase muito precoce da vida reprodutiva da mulher. Ou seja, a mulher é muito jovem, 13, 14, 15 anos. Então, quanto mais cedo, mais, entre aspas, mais duro a gente tem que ser em termos de seguir todos aqueles critérios, né? Então, ela precisa necessariamente, por exemplo, ter aumento de pelos pela face, pelo corpo, etc. e tal. Ela precisa ter aumento dos hormônios masculinos, dos hormônios masculinos. Ela precisa ter essa irregularidade menstrual depois, tipo, 2 ou 3 anos depois que ela menstruou a primeira vez, porque nos primeiros 2, 3 anos vai ser meio desregulado mesmo. E além disso, ela precisa ter algumas outras características que são bem particulares. Então, o que acontece? A gente raramente faz um diagnóstico muito cedo, sabe? Chega lá e fala assim, 15 anos você já tem SOP. Não, a gente tem uma tendência de ser um pouquinho mais prudente, observar essa mulher um pouco mais na vida dela e, por enquanto, ela fica como risco para SOP. Depois que a gente observa um pouco mais, faz alguns exames, tem algum critério um pouco melhor, aí a gente fala assim, de fato aquilo era SOP. Ou, não, aquilo lá de fato era só um sistema reprodutivo que não era muito maduro e etc e tal. E aí a gente libera ela para viver a vida dela. Né? Justamente para não carimbar, né? Para não estigmatizar. Porque era o que acontecia, ainda acontece muitas vezes. Ela acha que tem SOP, mas não é de verdade uma SOP, né? Era um ovário com bastante reserva, né? Bastante reserva folicular no fim das contas, que nem é ruim, né? No fim. Exato. Até legal. Pra gente é ótimo. Pra gente é bom.